Começando de fato, então, hoje a nossa discussão, o link do grupo do WhatsApp, eu mando sim. Deixa eu parar aqui de gravar. Voltando então, deixa eu compartilhar a tela aqui para nós. Como eu falei para vocês, eu discuto esse tema na disciplina de crimes de ódio, discursos de ódio, que eu já dividi 2 vezes com o professor historiador Leandro Carnal. Então aqui eu quero trazer para vocês alguns elementos num recorte. Eu não vou trazer tudo que eu trabalho lá, porque é muito tempo a disciplina, mas aqui, pelo menos nesses primeiros encontros, eu resolvi fazer algo um pouco mais expositivo para a gente debater e depois nós termos aí o esmiuçamento a partir dos textos selecionados, né? Para quem está chegando hoje, então nossa divisão da discussão ela vai envolver momentos onde a discussão vai transitar por 3 horizontes, a discussão envolvendo liberdade. O ponto-chave seria a ideia de liberdade. Primeiro, a ideia de liberdade de expressão e expressões de ódio, que também candente aí, que nós estamos discutindo. Depois, dentro do tema da liberdade, nós vamos transitar pelaquela ideia de liberdade e os elementos ligados à tecnologia, no sentido de como nós podemos perceber que existem horizontes limitadores da liberdade no contexto atual, a partir de um cenário de empresas que se valem dos nossos dados para manipular consumidores, a questão do direito à proteção de dados. Nós teremos 2 encontros na sequência com 2 especialistas no assunto, o professor André Perim e o professor Daniel Rodrigues. E depois, por fim, como nós discutimos semana passada, tentar pensar um pouco o tema da liberdade com a discussão do neoliberalismo, que é muito cara, e eu discuti bastante o tema do neoliberalismo nos encontros, nos grupos de estudo no semestre passado e retrasado. Então, aqui uma sugestão que foi feita, que eu acho bem interessante. Então, eu mandei para vocês por e-mail os materiais provisórios, aqueles 2 textos que nós vamos discutir ligados à liberdade de expressão, e também nós estamos por pensar ainda o que nós vamos trazer lá mais para o final do nosso semestre sobre o tema do neoliberalismo, né? Então, estamos em aberto, já recebi algumas propostas, a Patrícia me mandou propostas interessantes, nós discutimos, está em aberto ainda esses elementos. Nós vamos lá. A grande pergunta que eu acho fundamental para nós conduzirmos essa discussão, introdutoriamente, seria se na democracia há limites para a liberdade de expressão? E essa grande pergunta que assola todos os nossos horizontes o tempo inteiro, né? A democracia seria onde a democracia contemplaria limite de liberdade de expressão. Então, nós temos que esmiuçar, pelo menos em alguma medida, esses elementos que envolvem o que é a democracia ou o que é a liberdade de expressão, de onde se origina a liberdade de expressão. Certo? Então, num contexto aqui breve, que eu vou trabalhar com vocês, a gênese da democracia no mundo ocidental, né, percorre desde a invenção da democracia, então, como nós ocidentais inventamos a democracia lá no mundo ateniense, até a democracia moderna. Eu vou ser breve aqui para vocês, porque aqui, numa aula, eu traria muitos elementos ligados a essa performatividade histórica da democracia, mas aqui não vem então ao caso. Deixa eu ver aqui a Júlia colocou já o link do WhatsApp. Obrigado, Júlia. A Jéssica também pediu. Então, a democracia ela envolve a invenção da democracia. A democracia não é grega, a democracia é ateniense. Nós não tínhamos um horizonte de democracia, por exemplo, lá no contexto espartano, mas lá mais ou menos século 7, 6 antes de Cristo é que nós temos por uma relativização das chamadas leis de Drácon, as leis draconianas, que eram muito duras, inclusive podendo punir pessoas por dívidas. A pessoa que tinha uma dívida com alguém, ela podia ser escravizada por dívida. Então, as leis de Solon vão inaugurar o cenário democrático em Atenas, né? Então, nós temos 3 personagens importantes na democracia ateniense: Solon, Clístenes e Péricles, que vão colocar do ponto de vista prático a democracia, e depois só lá, no século 3, 4 antes de Cristo, que o Aristóteles vai ser o primeiro teórico da democracia. Mas o que nós temos é que a ideia de democracia ela envolve uma dimensão de um apreço à igualdade. A palavra democracia, demos, o povo, kratos, poder,
envolve, por mais que nós saibamos que a democracia ateniense é uma democracia que traz à tona uma série de limitadores, tá? Estão fora da democracia. A democracia, ela nasce excludente, ela não estão dentro do horizonte da democracia. A democracia é um espaço maior de deliberação para cidadãos atenienses, que são homens proprietários. Quem está fora da democracia? Mulheres, escravos, evidentemente, pequenos proprietários, pequenos artesãos, menores de idade, crianças, etc. Então, estrangeiros. Então, a democracia ateniense, ela dá muito mais espaço, apesar de todas as limitações, ela dá muito mais espaço de deliberação. Porém, esse espaço de liberação, há cerca de 10, 15, 20% da população ateniense à época. E um detalhe importante, o ponto fundamental para nós falarmos em democracia é a igualdade. Igualdade exatamente por cidadãos serem iguais, que eles podem se manifestar para decidir em comum, a democracia, a ideia de democracia direta, os bens da polis, né? Para onde vão se endereçar os recursos, como é que vai ser a organização do Estado. Não vem ao caso a gente esmiuçar aqui tamanhamente para irmos mais direto ao ponto. Depois do contexto da democracia ateniense, algumas repercussões da ideia de democracia ateniense na República Romana, o termo democracia vai cair em imenso desuso. Nós não falamos dentro de um horizonte medieval, por exemplo, na ideia de democracia. Talvez no sentido, possa se articular no sentido metafórico político da ideia de democracia. Mas a democracia vai voltar à tona, e aqui é interessante porque hoje em dia alguns conceitos eles acabam sendo mais ou menos interconexos no nosso modo de do nosso modo de interagirmos com a linguagem. Quando nós estamos falando de democracia, muitas vezes a democracia ela se envolve no sentido de republicanismo ou de direitos humanos, a violação da democracia, violação dos direitos humanos ou violação da ideia de república. Então, eu escrevi um verbete para um manual que foi recentemente publicado, que é o Manual dos Antis. Né? O que é antidemocracia, anti-igualdade? Então, o meu verbete é sobre antirrepublicanismo. Então, eu tento fazer esse delineamento do que é a ideia de república, como a ideia de república hoje em dia envolve. Nós falamos em republicanismo, direitos humanos, democracia, acabam muitas vezes tendo pontos de conexão. Então, isso é interessante nós pensarmos. Mas a ideia de democracia, ela volta à tona, volta a ser articulada lá na modernidade. E é interessante porque hoje em dia nós falamos em democracia e a democracia, ela enseja a ideia de participação pública no sentido global, plural. Mas lá os autores liberais iniciais, eles não eram democratas no sentido que nós pensamos hoje em dia, né? Por exemplo, Montesquieu, o próprio Tocqueville, não pensavam numa ideia de democracia no sentido de igualdade de todos. O primeiro autor liberal que vai falar numa democracia no sentido plural é um cara pouco usado, pouco estudado, é uma injustiça, é um cara chamado Thomas Paine, é um cara é o primeiro cara que escreveu, por exemplo, a falar sobre o direito ao mínimo existencial no sentido de uma renda mínima, num livrinho bem curtinho chamado a justiça agrária. Ele vai ser o primeiro cara a falar sobre o Estado fornecer uma renda mínima, algo que é bem falado hoje em dia. Mas o ponto de curva aqui interessante é que a democracia moderna, ela abre, entre aspas, ela deixa mais de lado a ideia de prerrogativas ligadas à igualdade, que lá na sua gênese é muito envolta, né? Se nós pegarmos a política do Aristóteles, a democracia vai ter muita relação com a ideia de igualdade formal, igualdade material. E no contexto das democracias modernas, a palavra de ordem é a liberdade. As revoluções burguesas pela liberdade, tudo liberté, égalité, fraternité, a liberdade é o ponto central das discussões, tanto liberdade de pensamento, que vai ser o nosso ponto aqui, quanto a ideia de propriedade, todos aquilo que nós chamamos de direitos humanos de primeira dimensão, certo? E para nós delinearmos rapidamente como que se dá o contexto da liberdade, da democracia, mais articulada a ideia de liberdade na modernidade, nós temos aquilo que eu gosto de chamar, que eu vou ser bem breve aqui, por uma questão de tempo, de desagregação da autoridade da tradição. Começa a ruir o modelo anterior ligado ao absolutismo e ligado também ao privilégio da Igreja, né, católica, que vai se acender a partir do século XI, vai ter o seu ponto mais delicado de crítica na questão da Inquisição, Tribunal da Inquisição.
Então, vão ter os elementos que vão questionar a autoridade da tradição greco-romana, judaico-cristã, a partir da reforma protestante, a partir de elementos ligados a todo um movimento científico que vai questionar a ideia de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com Darwin, a ideia de que o mundo tinha um fim, no sentido, com as grandes navegações, que nós entendemos a descoberta de um, entre aspas, novo mundo. Então, esses elementos, e também a ideia de que a liberdade vai começar a se tornar uma muleta a partir das revoluções, principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Americana. A ideia de liberdade ganha um ponto decisivo como respostas ao absolutismo. E aqui, aí fazendo um salto aqui para nós falarmos sobre as respostas ao absolutismo, as respostas ao absolutismo elas vão envolver um horizonte que nós entendemos como o iluminismo e o liberalismo, que são muitos pontos intercortados, né? Nós temos muitos teóricos iluministas que também foram teóricos liberais e vice-versa, né? A ideia para nós tentarmos dissociar é que o iluminismo tem uma relação com a liberdade da razão, a liberdade de crença, a liberdade de opinião, o direito de voto, coisas nesse sentido. E o liberalismo ele vai ter uma dimensão de uma certa limitação política, a ideia de liberdades políticas, da viabilização da vida política num sentido mais pleno do que era o modelo absolutista, e também no liberalismo econômico. No contexto brasileiro, parece que quando se fala em liberalismo, está se articulando somente o liberalismo econômico. Se eu sou liberal, essa ideia de que no Brasil nós vemos muito assim, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, é uma ideia antiliberal da sua gênese, né? Todos os liberais, por assim dizer, vão ver essa limitação, e essa limitação é bem clara para nós, né? Veja um exemplo bem simples para nós pensarmos sobre isso. Nós temos muitos alunos aqui de semestres iniciais que eu acho bem importante dizer isso. Vejam como não é congruente a ideia de liberalismo político com liberalismo econômico de forma separada. Porque se eu quero não intervenção do Estado na economia, num sentido mais amplo, e como é que eu vou dar conta disso de uma dimensão de uma limitação no ponto de vista de liberdades políticas? Por exemplo, orientação sexual. Como é que eu vou suportar a ideia de que se é livre o ponto de vista econômico para trazer à tona a ideia de eu criar a empresa para vender produtos do que eu quiser, e se eu quiser trazer produtos especificamente para uma gama de consumidores que são que tem a questão LGBTQ+, coisas desse sentido? Como é que eu vou trazer isso como uma liberdade econômica, tendo um limitador político no âmbito de uma limitação comportamental? Não faz sentido, né? Então, isso é que é muito importante, tanto, e aí eu trago isso à tona, porque tanto do ponto de vista dentro dos cenários ideológicos, tanto direita e esquerda no Brasil tem uma compreensão, na minha percepção, que nós poderíamos discutir aqui ao longo do semestre também, uma interpretação bem descomprometida com o rigorismo acadêmico quando se fala em liberalismo. Por exemplo, quando se fala que a pessoa, se ela é liberal, ela não vê intervenção nenhuma do Estado. A pessoa de direita vai chegar lá e vai dizer que eu sou liberal, então qualquer intervenção do Estado seria ferimento ao liberalismo. Uma pessoa de esquerda que entende que todo liberalismo seja uma ideia de desprezo à atividade estatal, quando nós temos vários liberais de esquerda. Então, liberais de esquerda que vão envolver aí tanto uma atuação estatal robusta. Vários exemplos, né? Liberais mais à esquerda, liberais mais à direita. O Norberto Bobbio é um liberal à esquerda, Thomas Paine é um liberal à esquerda, entre outros exemplos que nós poderíamos ter. Mas o nosso ponto aqui fundamental é, evidentemente, o liberalismo político. E, para quem quer estudar o tema da liberdade de expressão, quem quer falar sobre discursos de ódio, tem que, fundamentalmente, ir à tona num estudo de um cara chamado John Stuart Mill. Esse autor é um autor fundamental para o estudo da liberdade de expressão, porque ele foi aí um dos primeiros autores a representar, a trazer de forma mais contundente o direito à liberdade de expressão nessa obra seminal chamado On Liberty, ou Sobre a Liberdade. Então, para quem vai trabalhar esse tema, antes de ir lá para os elementos jurídicos, onde está fundamentado no liberalismo o direito à liberdade de expressão como uma repercussão dos ideais iluministas e dos ideais revolucionários das revoluções burguesas do século XVIII, esse camarada aqui, num livro, nessa obra aí, principalmente no segundo artigo, segundo capítulo,
onde ele vai desenvolver de forma melhor, especificamente, a ideia de liberdade de expressão. E aqui esse é o ponto que eu gostaria de conversar com vocês. A liberdade de expressão para John Stuart Mill, que ele era um inglês, um aristocrata, um cara de muitas posses, que foi ensinado em casa, teve uma educação em casa, aos poucos anos de idade, já lia em grego, já falava vários idiomas, já tinha lido vários autores clássicos da filosofia. Então, o que esse camarada vai dizer para nós, que aqui é interessante a gente pensar? O John Stuart Mill, ele vai praticamente fazer uma apologia geral da liberdade de expressão. Pensem no contexto dele, século XIX, pós-revoluções burguesas, um momento posterior àquilo que nós tínhamos de uma limitação estridente do direito à liberdade, seja ela qual for, liberdade de locomoção, liberdade de credo, liberdade assim como liberdade de expressão, tanto pela hegemonia da Igreja Católica, de movimentos que vão tentar fazer incursões de obrigações de crenças religiosas, por exemplo, quanto do ponto de vista lá do Estado absolutista. Então, ele vai, naquele contexto, trazer... Praticamente, o livro tem muito poucos exemplos de limitações à liberdade de expressão. Porque, no contexto onde isso foi trazido à tona, ele entendia que qualquer mecanismo, ou era necessário muito cuidado em mecanismos que pudessem vir a limitar o direito à liberdade de expressão das pessoas. Por quê? Quais são os argumentos que ele vai trazer à tona em defesa da liberdade de expressão? Primeiro é a falibilidade humana. O que significa isso? A ideia de que todo ser humano é falível, de que todo ser humano pode estar errado, então, naquele contexto de que é melhor deixar todos os seres humanos se expressarem, tendo direito a expressar as suas convicções, argumentar em relação às suas convicções, exatamente porque não temos condições de percebermos até que ponto a nossa compreensão de mundo é falha e nós podemos beber aí, nós podemos dialogar com compreensões de mundo diferentes das nossas. Então, seria aí, em virtude de perceber a capacidade, a falibilidade da compreensão humana, seria aí um direito necessariamente que deve ser reconhecido. Um outro elemento dentro do direito à liberdade, à defesa da liberdade de expressão, para o John Stuart Mill, é a parcela de verdade. Seria o quê? A parcela de verdade seria no sentido de que, por mais que num cômputo geral, talvez num todo, numa determinada discussão, eu possa entender que eu tenha maior razão, talvez o outro possa vir a ter um ponto, uma parcela de verdade que eu deva considerar, e por isso que eu devo manter o direito dessa pessoa de se expressar. Certo? No sentido de que, vamos pensar um tema que eu acho bem interessante aqui de nós discutirmos, direito a cotas. Tá? Eu sou a favor de cotas raciais, sociais, etc. Mas, dentro dessa discussão, eu também vejo que muitas vezes existe um déficit de densidade argumentativa, muitas vezes por ambos os lados. Existem argumentos que que devem ser considerados por aqueles que são contra cotas, por exemplo. No cômputo geral, eu discordo, mas a ideia de parcela de verdade envolve isso. Deixar o outro se expressar, ter a liberdade de expressão, envolve também eu até mesmo melhorar os meus próprios argumentos. Então, essa ideia de parcela de verdade significa reconhecer que, por mais que eu acredite ter melhor compreensão das coisas, talvez, num determinado ponto, eu precise refinar melhor o meu argumento ou reconhecer que o outro tem alguma parcela de verdade. Entendem isso? Por exemplo, agora um exemplo dessa questão aí de refinamento da argumentação. Eu que sou um cara que discuto bastante sobre questões políticas, principalmente no Brasil, imagino que vocês aqui, muitos de vocês também, no contexto atual, no cenário político brasileiro, e é claro que eu, quando eu discuto com pessoas, converso com pessoas que têm uma percepção política semelhantes à minha, não existe nenhum tipo de embate, porque ou muito pequeno, muito poucos embates, porque há uma compreensão, reconhecimento da expressão no sentido
de alinhamento. Mas, por exemplo, eu, quando discuto pessoas com questionamentos, discussões políticas com pessoas que pensam frontalmente diferentes de mim, eu posso ou bater de frente com aquele tipo de argumentação, ou se eu for tentar argumentar diante delas, eu não vou ter o mesmo elemento de convencimento que eu teria com aquele que concorda comigo. Então, eu tenho que entrar partir de pressupostos da própria indivíduo, da própria pessoa que está conversando comigo, dialogando comigo, discutindo comigo, para tentar demonstrar como essa questão, do ponto de vista até mesmo dessa pessoa, acaba mostrando algum tipo de contradição. Esse exemplo que eu estava dando anteriormente, né? A contradição em volta daquele que se diz liberal na economia e conservador nos costumes. Para quem parte de um pressuposto semelhante ao meu, vai identificar essa contradição de forma bem simples. Para aquele que não parte desse pressuposto, eu teria que melhorar a minha argumentação para que talvez tenha aí um elemento de convencimento ou dar espaço para essa outra pessoa me convencer também da minha falha argumentativa, por exemplo. Então, teria esse elemento. E também o terceiro ponto que o John Stuart Mill falou é a ideia de que não transformar se eu tolho a liberdade de expressão do outro, eu acabo transformando a minha percepção num dogma. E o dogma seria aquilo que foge ao horizonte de reflexão. Se eu tenho um pensamento que deixa de ser reflexivo e se torna um dogma, eu acabo impondo esse meu pensamento aos demais e também acabo não conseguindo ter uma compreensão do que possa vir a ser trazido à tona por parte desse outro, certo? Então, por esses elementos que o John Stuart Mill vai ser um dos fundamentais autores do liberalismo, os pais fundadores do liberalismo, em prol da liberdade de expressão. Ele que foi um autor também que se envolveu bastante com discussões envolvendo a participação política das mulheres, ele foi um grande defensor disso lá no cenário inglês, no início do século XIX, imaginem vocês. Então, é um autor que eu tenho esse livro, eu posso mandar depois no nosso grupo do WhatsApp, para quem quiser dar uma olhadinha no On Liberty, sobre a liberdade do nosso autor. Claro, então, ele é um dos autores mais fundamentais. Alguns trechos aqui para ensejar o pensamento dele. Né? Impor silêncio a uma discussão é sempre arrogar-se infalibilidade. Então, quando eu tolho o direito de alguém se manifestar, eu estou me colocando nas entrelinhas, né? Numa posição de que eu tenho a compreensão da totalidade dos elementos e não reconheço o direito do outro de se manifestar. Reconhecemos agora a necessidade para o bem-estar mental humano da liberdade de opinião e da liberdade de exprimir a opinião. Certo? E o que ele colocaria em brevíssimos trechos quando ele fala sobre limites da liberdade de expressão. Então, aqui tem um trecho que eu trago para vocês, depois de esmiuçar a obra. Né? Ninguém pretende que as ações devam ser tão livres como as opiniões. Então, é claro que ele vai fazer uma diferenciação entre expressar-se livremente e agir livremente. Então, pelo contrário, mesmo as opiniões perdem a sua imunidade quando as circunstâncias em que se exprimem são tais que a sua expressão constitui um incitamento positivo a algum ato nocivo. Atos de qualquer espécie que, sem causa justificável, produzem dano a outrem, podem ser refreados pelos sentimentos desfavoráveis e, quando necessário, pela interferência ativa da coletividade. Um exemplo que ele traz à tona aqui, no livro, que eu não trago aqui, mas digo para vocês, é, por exemplo, a pessoa lá, ele como é um liberal, num contexto do liberalismo, evidentemente, nós temos vários liberalismos, o liberalismo de matriz mais focado na economia, outros mais focados nas questões políticas, liberais de esquerda, liberais de direita, nós temos aí uma série, coisa que falar, reduzir o liberalismo como se pudesse exprimir de forma condensada é um trabalho muito difícil, mas o que todo liberal tem em relação, todo liberal necessariamente ele é favorável à ideia de propriedade privada. Isso é o que mantém o liberal, assim como todo o socialista ou comunista vai ser avesso à ideia de liberdade privada, no sentido de detenção dos meios de produção, lá numa terminologia marxista. Então, ele vai colocar, o exemplo que ele dá
é que eu possa, por exemplo, achar que ele vai dar esse exemplo, todo empresário é um canalha, todo empresário ele é um explorador. Só poderia pensar isso. Agora, se a pessoa vai lá e coloca na frente da fábrica um escrito dizendo devemos destruir esse patrimônio porque trata-se de um explorador, isso seria um limitador da liberdade de expressão. Alguns estudiosos do John Stuart Mill vão dizer que por trás dessa defesa da liberdade de expressão não teria tamanhamente essa ideia de plural, de reconhecimento da expressividade, sim teria aí argumentos muito mais alinhados a esse direito do proprietário, esse direito aos grandes, esse direito dos grandes empresários ou das pessoas que têm maior poder aquisitivo. Então, essa é uma tensão na interpretação de John Stuart Mill. Mas fundamental aqui para nós é que ele é um cara importante para essa discussão. Algum comentário até aqui? Porque aqui nós podemos pensar, por exemplo, que de acordo com o pensamento dele, né, a liberdade de expressão ela deve ser praticamente algo para se evitar uma certa retomada a um horizonte mais ou menos parecido com o que o mundo ocidental viveu no cenário absolutista, por exemplo, algo que devesse ser... O livro, ele traz muito poucos elementos que poderiam trazer horizontes de limitação à liberdade de expressão. E aqui nós podemos pensar exatamente no sentido de que até mesmo a opinião mais estapafúrdia possível, ela não deveria ser tolhida o direito de se expressar. Sei lá, por exemplo, o terraplanismo. A ideia que é bem atual hoje em dia nas discussões. A pessoa teria... qualquer insulto a uma pessoa que pensa que a Terra é plana seria aí um certo tolimento à liberdade de expressão. Primeiro, porque se colocaria na ideia de que quem não acredita nisso é infalível, tem uma falibilidade, não seria contra essa ideia de falibilidade humana, seria a ideia de que seria uma imposição de um dogma, de uma verdade absoluta, e também não reconhecimento de uma possível parcial de verdade do outro. Não sei se alguém já viu aqui, eu acho que eu não comentei, alguém já viu aquele documentário, tinha na Netflix, não sei se tem ainda, que é A Terra é Plana? Alguém viu? Não? Vale a pena, esse documentário é bem interessante. Ele é bem interessante mesmo. Ele é um documentário que ele coloca, eu não sabia de muitas coisas lá, mas ele coloca a visão, tenta trazer uma linguagem, a visão dos terraplanistas, de como se desenvolveu a ideia do terraplanismo e de cientistas que vão ficar chocados com como isso se expressa. Isso começou a ser discutido nos Estados Unidos, foi um músico, um ator, que começou a desenvolver esse elemento, e aí um indivíduo lá que não me lembro quem é, enfim, no meu caso, pegou essa ideia, sob o argumento de que esses elementos que tentam provar que a Terra é redonda, tentando trazer a ideia de que as provas disso são lá as fotos de satélites, o homem ter ido para a Lua, que é tudo uma mentira, a NASA tem todo o interesse de incutir nas pessoas algo que é uma manipulação. Então, nós temos ali essa pessoa que pegou desse ator, essa ideia, ator ou músico, não me lembro quem é, ele comprou para si a ideia e ele fez um movimento. Nós tinha lá um encontro anual dos terraplanistas, num grande evento de pessoas do mundo todo que vão ouvir. E aí nós temos aí tentativas de experiências para provar que a Terra não é plana, que a Terra não é redonda, perdão. Nós temos assim, claro que terraplanistas que só se relacionam com terraplanistas, então aquela coisa assim de identificação que é bem... E aí, para mim, me parece que o documentário ele vai também tentar, nesse sentido, de colocar em diálogo cientistas que vão tentar ficar chocados com quanto isso vai se desenvolver, né? A ideia do terraplanismo não seria só uma ideia de um punhado de pessoas que nega as ciências, os aspectos científicos relacionados a isso, e sim, isso tem repercussões nesse contexto, assim,
de pessoas que só se relacionam entre si, de movimentos anuais, de uma conferência anual dos terraplanistas com pessoas, com crachás, com tudo, um movimento com uma certa organização, não é só assim uma ideia solta por aí que algumas pessoas compram. E isso seria um ponto que a gente pode pensar aqui, até que ponto isso seria algo que se poderia tolher o direito dessa pessoa se expressar, em virtude de nós temos elementos muito densos do ponto de vista científico que dizem o contrário. Aqui a Lísia levantou a mão. Sim, professor, eu queria tirar uma dúvida. Claro. Se essas informações elas já estão entrando no aspecto econômico, por exemplo, de famílias, de pessoas assim que estão nessa ideia, por exemplo, do Zigurates, do Projeto Portal que tem no Mato Grosso do Sul, que o líder é o Urandir, sabe? Eles Não têm sei. um esquema financeiro, tipo, que eles compram umas moedas deles lá, eles trocam R$ 1 por esse dinheiro, e aí tem que chamar mais gente, mais gente. Sério, é uma comunidade enorme. E como é que, então, funciona a idade deles expressarem o que pensam esses líderes, mas se eles estão tendo o controle financeiro de várias pessoas, várias famílias inteiras que vão, assim, Eu não entendi zigurates. muito bem como é que funciona isso. Eu não sei esse exemplo, conta para nós, Izzy. Não sei se alguém mais aqui sabe, eu estou por fora disso aí. É uma circunstância que tem a ver com qual é o ponto do... Não, é que assim, ó, os zigurates, eles falam várias coisas, eles têm várias ideias, e aí eles proliferam essas ideias, só que ele é tipo é um grupo muito estranho, né? Uhum. E, enfim, tem a minha chefe que me falou, então sei um pouco por cima, mas eu sei que tem essa troca financeira, né? Tu troca o real pela moeda deles, dessa Ah, entendi. comunidade, né? E eles fazem uma lavagem cerebral, assim, né? Até questão política mesmo. Uma tentativa de estabelecer um Bitcoin sem todo uma... É, exato. Isso vai ser interessante depois quando vier o André Perin, aqui a gente pode falar um pouco mais sobre a questão do Bitcoin, que ele tem uma série de tensões em relação a isso. A questão é que aqui nós estaríamos, talvez, nesse exemplo que a Elisa está colocando, aí uma dimensão bem própria do que o André Perin trabalha, né? De tentar se estabelecer algo que fere a segurança. Né? Aí nós estaríamos numa dimensão desalocada da ideia de expressão, porque se tenta trazer a ideia de que transformar ativo em moeda, esse é o ponto dele, né? Por exemplo, assim, se eu tenho uma garrafa, um ponto fundamental da ideia relacionado ao conceito de moeda tem a ver com a ideia de confiança. Então, por mais que todo mundo acredite que essa garrafa aqui ela valha R$ 5, sem água dentro, né? Só a garrafa. Então, eu posso criar a ideia de que transformar garrafas de plástico em moeda. E aí a confiabilidade das pessoas poderia até mesmo levar para o lado de uma dimensão de trazer, entre aspas, do ponto de vista prático, uma nova forma de troca, né? Assim como começou a ideia de moeda lá, séculos atrás, quando as pessoas tinham relações de trocas, eu troco nozes por maçãs, lá o exemplo que o John Locke vai dizer no segundo Tratado sobre o Governo Civil, o desenvolvimento da ideia de moeda. Só que qual é o problema aqui? É o problema da segurança. Hoje em dia, por que eu compro dólar? Por exemplo, dólar é uma moeda. Eu compro dólar e aí, então, existe um prestígio internacional de que o dólar tem essa força e, então, eu vou ter lá um banco central que vai trazer à tona uma regularização sobre o dólar. Se eu imprimir a ideia de que garrafas agora é o novo dólar, e se de repente há um tipo de problema especulativo de que de repente eu não consiga convencer as pessoas do dia para a noite, agora as garrafas passam a não valer nada, eu tenho um elemento que vai ferir o direito patrimonial das pessoas e envolve também o direito à publicidade, né? Por isso que envolveria essa ideia de a garrafa é um ativo, é um patrimônio, não é uma moeda. Então, nesse contexto que tu está colocando, que é uma tentativa de fazer entre aspas, algo equivalente a uma criptomoeda, seria exatamente, não seria num sentido de liberdade de expressão. Eu posso até dizer, nesse teu exemplo aí, que essa circunstância aí envolveria aí uma criação de uma nova moeda, mas seria aí algo que poderia ser barrado não pela ideia de liberdade de expressão, mas pela ideia de tentar transformar moeda em ativo em moeda.
que é uma das críticas que se tem hoje em dia em relação até mesmo ao Bitcoin. O Bitcoin tem esses elementos aí que é conduzido, reconhecido de forma universal. Eu, se pudesse voltar no tempo, eu compraria R$1.000 em Bitcoins alguns anos atrás, teria rico hoje em dia. Tá? Mas é claro que, evidentemente, assim, no sentido de que a ideia de confiança não pode transformar ativos em moedas. Então, não sei se eu fui claro no que eu tentei explicar aqui. A ideia de que esse exemplo aí, eu poderia até fazer parte da liberdade de expressão, tentar articular esse contexto. Mas me parece muito evidentemente que trata-se de manipulação, assim como a própria ideia das pirâmides, coisas assim, econômicas, que envolveria exatamente num contexto mais ligado ao direito do consumidor, mais ligado a questões de elementos de direito bancário, de não poder transformar, não poder conduzir, teria uma ideia de isso seria aí uma implementação de que eu teria que dar o direito à informação do indivíduo, né? Deixar claro para esse indivíduo que, por mais que nós tenhamos mudando os horizontes de troca aqui, essa garrafa não é um ativo, é um bem, e não é uma moeda, porque não tem o reconhecimento estatal de um banco central, por exemplo. Certo? Então, é por aí. Agora, voltando aqui o elemento desse documentário que eu estava trazendo sobre a Terra plana, e aí, aqui é um ponto bem interessante que envolve muitas das questões que a gente pode articular para o Brasil. Os terraplanistas, entre eles, lá nesse documentário, se mostram assim, são a característica das pessoas que são trazidas do documentário, envolve aquelas pessoas que tiveram problemas em relacionamentos, problemas com famílias, problemas da ordem da própria expressão particular e encontram um sentimento de pertencimento num grupo específico, né? Um grupo de terraplanistas onde lá eles são aceitos. Então, isso é interessante para nós pensarmos no contexto brasileiro, por exemplo, né? Depois nós vamos ver o ódio como um afeto, que é um ponto que é importante, que eu gosto de discutir. Mas o quanto, hoje em dia, pessoas que têm uma dimensão existencial empobrecidas, elas acabam sendo receptáculo, elas acabam sendo muito facilmente cooptadas por discursos de ódio, por exemplo. No caso dos terraplanistas, tem uma possível articulação entre manifestações de ódio e o direito à expressão, quando, por exemplo, existem muitos terraplanistas que incitam a ideia de que aqueles que advogam em torno da ideia de a Terra ser redonda estariam tentando manipular os demais. Tem até uma invasão, os terraplanistas eles invadem a NASA, conseguem entrar na NASA para tentar provar como a NASA quer trazer para nós algum tipo de manipulação. Que não fica claro é que exatamente que geralmente toda teoria da conspiração ela tem algum benefício, né? A ideia, por exemplo, de que sei lá, o 11 de setembro não aconteceu, uma teoria da conspiração clássica. Não aconteceu, foi os próprios... Não que não aconteceu. Foi o próprio Estados Unidos que orquestraram, mataram 3.000 pessoas para sustentar a invasão do Iraque ou a ideia global de controle. Então, mas aí nós temos dentro dessa teoria da conspiração uma vantagem dos americanos, até assim como a questão do coronavírus atualmente, né? É o vírus que a China produziu mundialmente para ter ganhos econômicos e tudo mais. Se percebe aí uma vantagem. Agora, na Terra ser plana, por que se inventaria que a Terra é redonda? Quem lucrou com isso? Né? Talvez lá o que nesse documentário mostra é que seria essa ideia lá daquele contexto da corrida tecnológica para a Lua, por exemplo, a foto, os exemplos que nós temos lá teriam aí no sentido da Guerra Fria, mas mesmo assim muito pouco. Então, mas o ponto interessante que para fazer a conexão que nós vamos discutir aqui em outros momentos, é a ideia de a característica dos terraplanistas em si tem essa relação de pertencimento. Eles se colocam assim no sentido de lá pessoas que perderam o emprego, ou perderam, não tem relação com familiares, perderam, aí não tem relação com os filhos, não tem relações afetivas, mas relacionamentos amorosos, e aí se encontram entre si lá e acabam sendo o receptáculo disso tudo. E aí a questão é essa: tem o direito terraplanista, direito de manifestar sua opinião, mesmo que seja talvez o maior exemplo de algo assim que nós não conseguimos ter assim. Então nós podemos até, em vários elementos, nós podemos até forçar que a pessoa talvez tenha um ponto, mas nesse contexto talvez seja o maior exemplo
de elementos aí ligados a uma expressão de um pensamento que é totalmente desarticulado com a compreensão comum do que nós entendemos por ciência no mundo contemporâneo. Deixa eu ver aqui no nosso chat o que o pessoal colocou. Aqui a Lísia trouxe aí para essas questões, até vou abrir aqui para dar uma olhada depois melhor nisso. Voltando aqui, peraí, cadê? O que eu fiz aqui? Perdi. Tá, deixa eu abrir de novo aqui o Canva. Tá. Certo? Então é isso. Oi? Fala, Lísia, não ouvi. Eu posso mandar no grupo do WhatsApp depois para facilitar. Tá, pode mandar para nós lá também. Então, aqui nós estamos, então, nessa discussão que, supostamente, para o John Stuart Mill, nós não teríamos elementos fundamentais que controlariam a liberdade. Mas, então, nós temos aqui, eu não vou entrar nessa discussão das revoluções pela liberdade, a Revolução Francesa e a Revolução Americana são as mais fundamentais nisso, que vão exemplificar aquela articulação de que a democracia deixa de se preocupar mais com a igualdade e passa a se preocupar mais com a liberdade. Alguns, e aí a gente pode fazer até uma conexão com o ponto final que nós vamos trabalhar lá com o neoliberalismo, que alguns autores vão dizer exatamente nesse sentido, né? Que a democracia moderna ela vai perder de vista muito aquilo que envolve muito o sentido originário da ideia de democracia, que é a igualdade. Quem vai dizer isso lá é a Wendy Brown, em vários dos seus escritos, tá? A liberdade como um direito reconhecido como expressamente nesse desenvolvimento histórico e agora jurídico, expresso como um direito humano de primeira dimensão, né? Aquilo para aqueles que estão aí, que não são do direito, nós temos alguns aqui, algumas pessoas que não são do direito pediram para participar. A ideia de direitos humanos de primeira dimensão seria aquele dever negativo do Estado, o direito que eu tenho do Estado não encher meu saco, o direito que envolve aí direito à liberdade, propriedade, liberdade de expressão, liberdade de crença, a liberdade de manifestação, liberdade de reunião, direito ao voto, todos os elementos que são considerados assim como expressões próprias da liberdade, direitos políticos e liberdades individuais. Isso está tão presente, essa guinada da liberdade como um fator elementar da democracia ou dos direitos humanos, se nós quisermos usar esses sentidos, né? Tanto lá na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América que se aloca para si como a democracia, né? Nós sabemos que a democracia é uma invenção ateniense, mas nós tivemos na reunião da Assembleia Geral da ONU, de alguns anos atrás. Hoje nós temos reunião da Assembleia Geral da ONU. Então nós temos aí o chefe de Estado brasileiro que abre a reunião, desde lá da primeira reunião em 1948, então como algo que se tornou praxe, Brasil, abrir as rodadas da Assembleia Geral da ONU. Então, nós estamos tendo, já tiveram aí, eu não vi nada ainda, estava dando aula de manhã, que foi dito pelo presidente brasileiro. Alguém já viu? Sim, deu agora há pouco, tava tendo cobertura, né? Eu acho melhor o senhor assistir. Ele disse que o comunismo está chegando de novo. Ele falou que a partir dessa nova administração, o comunismo, né, que ele lembrou do passado do Brasil e disse que o comunismo estava tomando conta e que agora seria diferente. E aí falou das privatizações que estão acontecendo e que o Brasil é um país que se pode investir, que é seguro. E defendeu falou outras coisas, falou muitas coisas, essas são as coisas que né? Enfim, mas nós temos nos Estados Unidos, lembrando, o Barack Obama teve um comentário dele, enquanto presidente dos Estados Unidos, em 2013, eu acho, bem no 13 ou 14, bem no momento lá quando nós tivemos o Edward Snowden, que trouxe à tona as questões ligadas a espionagem dos Estados Unidos em relação àquilo que teve repercussão pelo WikiLeaks e também pelo Edward Snowden, quando ele trouxe para si a ideia de que os Estados Unidos teriam uma dimensão de maior controle assim das democracias ocidentais, democracias mundiais, essa postura dos Estados Unidos, exatamente porque se tratava dos Estados Unidos da
da primeira democracia ocidental. E aí nós sabemos que a democracia é ateniense, mas o sentido que ele quis atribuir aí é que é a primeira democracia constitucional. Então, a primeira Constituição ocidental é americana, a primeira Constituição do mundo não é americana, é marroquina, se não me engano. Mas, então, aqui nós temos aqui a liberdade de expressão na primeira emenda dos Estados Unidos, muito trazida à tona seguidamente, e vai ter muita repercussão em julgamentos da Suprema Corte americana. O respeito à primeira emenda, o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício de cultos ou cerceando a liberdade de expressão. Nós temos também lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, no artigo 11º, a livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. E também na Declaração Universal dos Direitos Humanos atual também está lá consagrado o direito à liberdade de expressão. Então, esses elementos aí que eu trago, esse recorte, para a gente não se aprofundar tanto neles, porque não vem tanto ao caso aqui, deixo aqui, depois eu vou disponibilizar esse material também. E agora, o ponto que eu vou preparar a discussão aqui, nesses minutos que nos restam, para nós pensarmos juntos, é que, fundamentalmente, a liberdade de expressão ela ganha esse contorno pós o período absolutista do cenário ocidental, ela tem muita força numa dimensão de contextos, de posicionamentos dos famosos dos liberais fundadores, principalmente o George Stuart Mill, dentre outros. Então, ela tem um contexto argumentativo no sentido acadêmico, e também ela tem repercussões em termos de revoluções, né? E nós vemos num momento pós-Segunda Guerra Mundial de que nós temos, por mais que tenha esse desenvolvimento, para não se tentar repetir, o cerceamento da liberdade de expressão para algum tipo de retomada do absolutismo, algum tipo de retomada de discursos que venham a tolerar o direito da pessoa se expressar, mesmo que a expressão delas possa ser algo visivelmente desconectado com a realidade científica, ter o direito da pessoa se expressar nesse sentido. E também depois, até mesmo após a Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal de Direitos Humanos também vem reconhecer a liberdade de expressão num contexto, evidentemente, em confrontação com o nazismo e com o fascismo, né? Nós vamos ter aí elementos que vão trazer tensões à liberdade de expressão. E eu separei aqui para nós trabalharmos aqui, que são bem atuais para nós discutirmos, elementos que vão tensionar esse direito ilimitado à liberdade de expressão. O primeiro deles seria aquilo que foi trazido, imagino que muitos de vocês, ou todos vocês conhecem, já ouviram falar do famoso Paradoxo da Tolerância, do Karl Popper, esse livro aqui que é lá dos anos 40, né, lá dos final dos anos 30, anos 40, toda a discussão que ele envolve, algo que ele já tinha trazido nesse livro, Sociedade Aberta e Seus Inimigos. É uma ideia antiga que ele já vinha produzindo em alguns ensaios, mas ganhou notoriedade nessa obra especificamente, que aqui está nesse excerto que eu trago aqui, uma síntese do que vem essa ideia do paradoxo da tolerância. A tolerância ilimitada, ou seja, eu vou tolerar todos os discursos, como diria o John Stuart Mill, quase que de forma ilimitada, né? Se eu tolerar todos os discursos, eu posso levar até mesmo ao paradoxo da tolerância, ou até aquela pergunta que envolve o paradoxo da tolerância: a democracia contempla discursos que querem o fim da própria democracia? Então, para o Karl Popper, vamos dar uma olhada aqui, a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. Se entendemos tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender a sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos juntamente com a tolerância. Nesta formulação, não pretendo dizer que devamos sempre suprimir a verbalização de filosofias intolerantes, conquanto que possamos contradizê-las através de discurso racional e combatê-las na opinião pública. Censurá-las seria extremamente insensato. Mas devemos reservar o direito de suprimi-las, mesmo através de força, porque poderá facilmente acontecer que os intolerantes se recusem a ter uma discussão racional, ou pior, renunciarem à racionalidade, proibindo os seus seguidores de ouvir
argumentos racionais, porque são traiçoeiros, e responder a argumentos com punhos e pistolas. Devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto ou a reavivar a escravatura. Então, um pouco por aí envolveria essa ideia, né? Uma ideia que vai, evidentemente, o contexto do Karl Popper seria a discussão de que se eu reconheço o direito à liberdade de expressão, eu deveria reconhecer o direito de uma pessoa que entende que o Estado nazista, o Estado fascista, o Estado stalinista seriam o melhor dos horizontes para nós compreendermos a existência, né? Assim como tentando adaptar para o contexto brasileiro aqueles discursos que são reavivadores da ditadura militar, são entusiastas da ditadura militar. Então, se eu... Oi. O nome do livro do Karl Popper é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos ou O Paradoxo da Tolerância? A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O Paradoxo da Tolerância é a ideia contida nesse livro. Tá, obrigado. Certo? Alguns intérpretes do Karl Popper vão dizer que ele não quer dizer que seria nesse sentido que está aparecendo aqui, né? No sentido de que faz parte da ideia de sociedade nós nos voltarmos para não dar espaço a discursos intolerantes, porque seria a tolerância à intolerância mataria a própria ideia de tolerância. Então, mas a maior parte dos autores entendem nesse contexto de que o limite à liberdade de expressão seria a própria expressão que envolve a destruição de uma ideia de sociedade. Então, não é possível tolerar a intolerância exatamente porque seria contraditório, porque seria a própria aniquilação da tolerância. Mas aqui a gente tem que atentar, e aqui é um ponto chave para o que eu quero pensar com vocês, né? O que significaria termos objeções, termos confrontamentos em relação à manifestação intolerante de alguém? Nós podemos nos colocar do ponto de vista de ruptura com alguém que prega, por exemplo, que o nazismo era legal, ou que a ditadura era legal, do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista argumentativo. Isso me parece bem importante de nós pensarmos. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, assim, aqui se alguém entrar numa discussão, se a gente vê uma discussão de alguém que, nós vemos isso no contexto brasileiro, né, que faz apologia à ditadura militar, que diz que a ditadura militar ela foi interessante, foi boa e quer a retomada, nós podemos ter objeções a esse pensamento do ponto de vista argumentativo, então seria entre aspas, um limite de liberdade de expressão no sentido de possibilitar uma contrapartida argumentativa, num sentido de discussão, de debate, ou a limitação entraria num sentido jurídico, entendem? O limite à liberdade de expressão ele pode ser argumentativo ou ele pode ser jurídico. Ele pode ser do ponto de vista de ensejar um direito de se voltar contra determinada manifestação, que envolveria a própria liberdade de expressão também. Eu vou contrário a qualquer tipo de expressão que eu discorde num ponto de vista argumentativo, mas um ponto mais nevrálgico aqui é até quando o direito pode intervir nesse cenário. Como é que seriam os elementos de regulação, ou como o direito poderia vir a colocar a ideia de liberdade de expressão num sentido, em xeque, no sentido de criminalização da conduta, ou no sentido de limitação da conduta pela via da proibição. Entendem? Esse é o cenário de tensão. E aqui, para nós encerrarmos por hoje, o último ponto que eu gostaria de trazer à tona, que é bem interessante, bem importante, e no próximo encontro nós vamos partir de um debate sobre ele, muito envolve o paradoxo da tolerância, é um argumento muito utilizado no sentido desse contexto. Por mais que se fale da expressão e se tenha desenvolvido uma teoria liberal bastante robusta, principalmente pelo John Stuart Mill, mas não só ele, ensejando a liberdade de expressão e consagrando a liberdade de expressão nos diplomas constitucionais e declarações de direitos humanos ao redor do globo, seja no século XVIII, XIX e também no século XX,
num contexto mais contemporâneo, nós vemos aí uma retomada de discursos de ódio, uma retomada de elementos que nós talvez não víssemos tamanhamente assim algumas décadas atrás. Um outro elemento que ganhou um contorno bastante robusto lá nos anos 70, 80, e hoje em dia nós vemos de novo, é esse movimento chamado movimento No Platform. O que seria esse movimento No Platform que começou no Reino Unido e também ganhou mais estridência nos Estados Unidos, onde mais nós vemos esses elementos aqui, e também nós vemos no Brasil em alguma medida. Vejam aqui o contexto de pessoas levantando placas, né? Não dar plataforma para o fascismo, não dar plataforma para fascistas. Né? A ideia de que não contemplaria a liberdade de expressão num contexto originalmente acadêmico. O No Platform começa com uma dimensão acadêmica, mas hoje em dia a gente pode até estruturar para talvez alguns outros elementos, mas seria o seguinte, ó, não dar plataforma, não dar espaço dentro de discursos institucionais para pessoas que têm um posicionamento homofóbico, um posicionamento que envolve aí machista, que prega intolerância religiosa, algo do tipo. Então, seria isso. Elementos que vão trazer não a criminalização do discurso, mas o cerceamento do discurso de um palestrante, de um professor, de alguém que possa vir a trazer algum tipo de discurso que seria o contrário que traria uma repercussão considerada aí uma apologia velada ou declarada a elementos considerados fascistas. Esse ponto, à primeira vista, ele parece ser bem razoável, né? O movimento No Platform tem esse interesse, imagino que entre nós estamos entre 11 pessoas, um movimento que nós, à primeira vista, entenderíamos como algo importante e relevante. Mas a questão é que como vai se trazer à tona elementos demarcatórios para se ensejar a ideia de que aquele indivíduo vai trazer um discurso fascista, homofóbico, racista, etc., a priori, antes da expressão. Porque ele tem um histórico de pronunciamentos fascistas, ele tem aí... se sabe que ele é declaradamente um fascista, mas percebam que aqui entramos num cenário de guerra de narrativas. E aqui é um ponto que eu acho interessante nós pensarmos. Sei lá, lá nos Estados Unidos, pegando questões bastante contemporâneas e bastante atuais, né? Nós tivemos lá nos Estados Unidos, por exemplo, há algum tempo atrás, teria uma palestra do ex-ministro Sérgio Moro, onde estudantes brasileiros, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, fizeram um movimento drástico para que não existisse a palestra, a fala do ex-ministro Sérgio Moro, exatamente por tentar não dar plataforma a um discurso que tem uma dimensão relacionada com o bolsonarismo, relacionada com elementos que são aí considerados, isso antes até mesmo de vir mais à tona ainda a questão das divulgações lá pela Intercept, das conversas entre o Ministério Público e o Judiciário. Então, esse é um ponto de incursão, onde seria, do ponto de vista melhor para a sociedade, dar espaço para que essas pessoas se manifestassem, exatamente para que ela pudesse ser questionada suas bases de pensamento publicamente, numa palestra, numa fala, ou isso seria dar plataforma a discursos antidemocráticos. Entendem a questão? Isso é bem denso, e isso eu queria deixar aqui à tona para a gente pensar, vocês pensarem, para não quero passar tanto do meio-dia e meia aqui, porque vocês têm compromissos e tudo mais, mas acho um ponto que a gente pode pensar melhor para a semana que vem. Se é melhor não dar espaço para discursos que podem ser identificados como fascistas, ou seria melhor, ou em nome da liberdade de expressão, deve-se garantir o direito dessas pessoas se expressarem, pelo fato, inclusive, de que essas pessoas podem ser, ao publicizarem a sua expressão, elas podem vir a ser desconstruídas dentro do próprio evento, seja ele acadêmico ou não, onde as pessoas podem ser expostas, pode ser colocado, pode ser explicitado isso, e também num sentido que é muito trazido à tona a ideia de que
quando esse tipo de articulação é retirado do plano da possibilidade, então o movimento No Platform consegue fazer com que um palestrante, um convidado, seja desconvidado ou não venha se expressar, evidentemente para não dar palanque para um discurso de ódio, um discurso intolerante, se não estaria sendo contraditório exatamente no sentido de fazer aquilo que está criticando. E também dando até mesmo argumentos, dando combustível para essas pessoas que foram tolhidas de se manifestar, articular de que essas pessoas estão, ao me chamarem de fascistas, estão te tolhendo a minha palavra, sem perceber a contradição em volta nisso. Isso é bem importante, isso é bem interessante de pensar, e isso envolve elementos de exemplos no contexto internacional e no contexto nacional também, certo? Então, eu vou, aqui por uma questão de tempo, a gente para aqui, vamos trazer à tona de novo, essa discussão envolvendo o movimento No Platform, para depois, na semana que vem, nós entrarmos mais profundamente, porque nós falamos aqui sobre democracia, sobre liberdade de expressão, mas pouco falamos ainda sobre o ódio. O ódio ainda a gente não entrou de forma densa. E aqui nós temos que, dentro desse arco de uma discussão que envolve um problema tão complexo, muito antes de nós entrarmos lá no direito, de alguns exemplos, aqueles textos nós vamos ver exemplos mais concretos da Suprema Corte, o caso Evandro no Brasil, em Ruanda, Reino Unido, Alemanha, alguns exemplos que os textos trazem, nós temos que dar conta, num sentido, de uma forma interdisciplinar, de nós pensarmos, do ponto de vista filosófico, político, sociológico, das ideias de democracia, que eu tentei trazer aqui para vocês, da ideia de liberdade de expressão, e também começarmos a discutir sobre o que seria o ódio, como que o ódio se articula tamanhamente, por que nós precisamos pensar em limitações aos discursos de ódio, seja do ponto de vista pela via argumentativa, talvez num cenário que é o que eu tento conduzir para uma educação em direitos humanos, ou seja, num cenário de uma limitação jurídica mesmo, né? Uma questão de realmente responsabilizar criminalmente ou civilmente determinados discursos que ensejam, que podem ser caracterizados como ensejadores do ódio, certo? Não sei se alguém tem aí alguma questão, algo que queira trazer à tona antes de nós encerrarmos. Não? Então tá, pessoal. Então é isso aí. Continuamos na semana que vem pensando essa questão do movimento No Platform e também aí do ódio como um afeto humano que vai se desmembrar numa dimensão política e numa dimensão cultural. Obrigado, Pedro. Isso aí. Depois eu vou lá ver como é que foi o nosso discurso do nosso presidente agora. Bom dia, professor. Tchau. Bom dia.